Olá a todos, bem-vindos a esta série de palestras da Nova Vida com Rav Leitman. Olá a todos, olá Rav Leitman, olá Nitza. Vocês estão conosco e nós vamos falar de discussões emotivas com relação à nossa vida, como é possível mudá-la, que tantas vezes tentamos sobreviver e tentamos desfrutar através da relação entre nós, que nós aprendemos com Rav, como fazer a reprogramação. E na relação mais próxima, que é a do casal, vamos ver o que nós preparamos hoje. Nas palestras anteriores, nós sentimos que o Senhor liberou uma espécie de bomba emocional muito forte. E, se for possível, seria bom abrir um pouco. Vou lembrar, o Senhor disse que a percepção natural de cada um de nós é eu me amo. E isso não é um segredo, diz o Rav, ok. Mas que se a pessoa tem sucesso através da interação com seu parceiro, fazer uma espécie de mudança, uma reprogramação e fazer uma relação nova, como ama o teu próximo como a ti mesmo, que é abrir um caminho mágico. Então, uma coisa elevada chega e os muda internamente, que todo esse vazio e coisas desagradáveis que nós sentimos no dia a dia é inundado por uma nova luz. E as pessoas também que ouviram, ou seja, nós estamos aqui nessa sala, falamos que eu e a Nitza representamos o homem e a mulher, e o Rav nos ensina como utilizar essa relação para reprogramar nossa vida. E as pessoas que depois falaram conosco disseram sim, que é assim, que há situações na vida de cada casal que realmente tocou essa potência no casal e que eles sentem que assim é. Nitza, há alguns dias ela não dorme e fez muitas perguntas. E como vamos potencializar isso de uma maneira máxima? Conte-nos, Nitza, esse mesmo momento que esse casal experimenta, essa sensação de felicidade que ela não tem no dia a dia, mas é um momento e nos ensina que esse sentimento realmente existe, porque antes nós não tínhamos consciência. Eu não acredito que isso não exista. Eu acredito que cada casal, não se trata de quem tem uma relação por cálculos, mas sentimentos tem sentimentos que eles se incluem no outro, que o outro está nele, que entre eles há algum tipo de inclusão, que é impossível escapar disso, e eles se sentem tão próximos e de repente entre eles tem uma sensação, eu diria, de que os confunde, como se eles perdessem a razão, a cabeça. Mas sentimos estas coisas por alguns momentos, dias, talvez semanas, depende das pessoas, depende da época da qual eles vivem, e depois isso passa. Isso vem da natureza, para que nos aproximemos uns dos outros e para que formemos uma combinação entre nós chamado família. E se não tivesse algo assim, seríamos como animais. A gente entra e copula e depois um deixa o outro, e todas as ordens internas da natureza. Mas como pessoas, devemos continuar nossa vida
por anos, então a natureza nos dá um exemplo de como devemos estar ali e como continuar esta sensação, essa inclusão de que estamos até tal ponto. Eu sinto que algo me agarra, eu estou confuso e eu perco a cabeça. E o tempo todo eu penso no outro. E isso de verdade, por um lado me dá vida, mas por outro não me possibilita me ocupar da vida. Isso realmente preenche muito a pessoa e preenche de sentimentos e tira a mente. É um exemplo que a gente sente da natureza. É um exemplo de fora, de cima, não importa de onde. E quando isto passa, nós temos que ensinar as pessoas como fazer que isso não aconteça. Como fazer que isso esteja fortalecido e se desenvolva pela mente. E através disso chegamos ao mesmo sentimento que tínhamos antes, mas equilibrado. Eu não perco a cabeça, posso conviver com isso e desenvolver e organizar esse sentimento, estar incluindo com o outro. E não é simplesmente falar com o outro, sem palavras, mas que possamos com isso discutir dessas impressões e emoções e medi-las e descobrir e discutir sobre isso de verdade, passar isso para o outro de uma forma mais esclarecida e ir aumentando isso mais e mais sobre todos os eventos da vida e os hábitos que estão no meio e assim continuar. Por isso, para isso nós devemos agregar a mente, que é um método, e o estudo tem que ensinar o amor. Então, a Nitsa diz, vejamos como seria possível estudar através da mente sentir o amor. O Ravi diz, quando vocês se encontraram, se conheceram e de repente não. E às vezes as pessoas se conhecem em outras situações e de repente acontece algo e depois de um ano não aconteceu nada e de repente ele identifica algo nela e ela nele. De onde vem isso? A gente não sabe de onde vem isso. Esse tipo de coisas, eu digo que vem da natureza. Ou que de repente eu vejo coisas que não temos que vêm de repente e vão embora. Em geral é muito esquisito que fique a natureza das pessoas, de pessoas especiais que podem cuidar disso, que têm hábitos, como nós vimos da vida anterior, de seguir os exemplos de casa, porque o que a gente percebe na infância, o que a gente vê na família, assim, em geral, avançamos para ser adultos. Por isso, para sair desse problema, porque nós vemos que no mundo todo mundo se divorcia e tem traição e não pensam em abandonar, mas fica por não ter uma outra opção. São estranhos os casais que ficam. Por isso que a gente deve dar um curso do amor, não um amor espontâneo ou casual, sobre a qual a gente não domina, mas que fazemos um acordo entre nós, que desenvolvemos o amor, damos vida entre nós, realmente damos vida, não que ele não venha de um lugar desconhecido e o desenvolvemos e o sustentamos de tal forma que não importa o que aconteça, nossa vida é bem longa, podemos sustentá-lo
de uma forma que o tempo todo nos dê apoio, uma boa sensação e realmente nos dê calidez durante toda a vida. Então, um curso de amor. Eu ensinaria isso nas escolas e não esperava até que venham casais como vocês pedir e perguntar o que nós fazemos para renovar os sentimentos ou para não nos distanciar ou nos separar. Então, isso está na educação. Onde nós começamos esse curso? Eu diria que primeiro ensinar a cada um grupo com 5 casais ou 10 casais, ensinaria qual a natureza do homem. A gente já falou disso algumas vezes, qual a natureza, o ego que se desenvolve, a família antigamente, a família na Idade Média, né, e agora moderna e pós-moderna, e até que ponto nosso ego, nosso desejo de receber, ele vai mudando com relação a isso, e por isso o ambiente familiar e as relações familiares vão mudando e se desenvolvendo, porque antes não era exigido tantos sentimentos, porque o nosso ego era pequeno, era algum tipo de participação, o hábito era suficiente. Eu vejo na minha aldeia, na minha tribo, alguma moça e os meus pais diziam case e eu casava, com isso não tinha nenhum problema. Mas hoje, com os meios de comunicação, um mundo que ficou tão estendido, os jovens que estão tão desenvolvidos e sentem o mundo dessa maneira que eles não podem se satisfazer com qualquer coisa, que eles têm na internet, na televisão, toda espécie de exemplos, o que é o amigo, o que é o casal, o amor, a traição, a competição, etc. E, na verdade, o assunto ficou muito complexo e o ego, quando cresceu até o ponto que a gente não sabe o que fazer com esse, até que ele se transforma e nos confunde, nós devemos saber como dominá-lo. Não se trata de diminuí-lo ou deixá-lo menor, mas preenchê-lo de uma maneira que não a gente o domina, não que ele nos domine e nós o dominamos. Nós precisamos ser psicólogos de si e também entender o outro, e o outro faz a mesma coisa. E falamos assim da altura de um humano a outro, de uma cabeça para outra, e na altura também do nosso ego, de coração a coração. O coração é o armazém de todos os desejos e paixões do homem. E cada um entende isso e devemos equilibrar as estruturas e sistemas em cada um de maneira que a mente esteja acima do coração e que cada um, como é corretamente incluir-se no outro, que nossos pensamentos se entendam um ao outro e também os nossos desejos estejam próximos um do outro. Se desta maneira nos direcionamos ao tema, então de verdade nos tornamos um casal adulta que pesquisa, inclusive pode ser ensinado a crianças pequenas na escola, mas essa direção é um casal adulto, maduro, porque na verdade é chamado maturidade, porque se a gente não tem casais de 40, 50 anos que se comportam como crianças, e eu escuto deles como eles se queixam uns dos outros.
são como crianças pequenas que vão à mãe e exigem. Assim eles exigem um do outro coisas que não são reais. Mas devemos também reconhecer os limites de cada um. Quais são as limitações? Conhecer a estrutura interna de cada um. E então, até que ponto eu entendo e de que maneira posso não me aproximar ou cuidar dele ou entrar dentro dele em várias coisas ou me aderir a ele em outras coisas. E normalmente aprendemos isso de muitos golpes na vida, o que a gente sabe e não falamos daquilo, sobre aquilo a gente tem algum consenso e naquilo outro estamos realmente juntos. Dá para dividir em 3 partes este campo comum. A pergunta é, como este campo a gente o recebe, que eu tento de elevar acima do meu ego e receber a natureza do próximo, o seu campo, não toque, e é possível estar em comum e estar em coração com a coração. Essas 3 partes. Com essas 3 eu trabalho, com essas 3 partes minha e a dela, que o tempo todo nos preocupamos mais e mais, nos aproximar de uma forma mais consciente, com entendimento, e que o amor que se desenvolva o faça pelo pensamento do um ou pela importância recíproca do um para o outro. E como falamos, que desta maneira vemos que o amor é essa coisa viva em comum que cresce dessa renúncia recíproca entre ambos. Nitsa, o senhor pode descrever a sensação nesse campo comum? O que o casal sente nesse campo comum? A parte em comum vamos deixar. Isso fica um pouquinho atrás dela e um pouquinho atrás dele. Tem algo que é muito pessoal, interno, talvez pode ser a sua mãe, ou a mãe dela, ou coisas assim. Isso a gente não mexe, não toca. No campo comum onde vocês podem discutir ou falar, é o lugar da escolha para melhorá-lo. Um lugar neutro. E a parte, o terreno do amor, onde vocês realmente estão incluídos um no outro, onde está essa sensação que conecta entre vocês. Agora, você quer falar sobre o campo comum e também esse campo do amor. Ok. O campo do amor, o campo em comum, nós temos o tempo todo nos aproximando, conforme mais próximos estaremos na inclusão de um com o outro. Se nós falamos do casal, então desde o começo nós devemos dizer assim, cada um deles é egoísta completo e não quer, na verdade, dar ao outro nada e quer desfrutar do outro 100%. Ela é minha e nada mais. E ela talvez pensará que ele é dela. Isso desde o começo. Então nós falamos desses círculos que um entra no outro aos poucos, como a teoria dos conjuntos. Novamente, falamos sobre a aproximação que se faz através da renúncia recíproca e o tempo todo tratamos que essa renúncia
vá se superando cada vez mais e mais, até que de uma maneira racional e em cálculo nos revisamos até que ponto mais e mais podemos estar próximos um do outro, que desaparece o sentimento e vem a mente. A mente é o mecanismo, o computador que está em mim e também no meu parceiro ou na minha parceira. E, na verdade, sabemos que vamos nos aproximar e nos incluir e nos aderir um ao outro o máximo possível, e cada vez mais e mais. E nós temos isso no programa. E o que não importa o que façamos na vida, e recebemos cada vez as opções e oportunidades de poder nos aproximar e assim nos aproximar. Próxima pergunta, no aspecto emocional, aqui o senhor definiu um estado. A mente desenvolve o sentimento. Então, o que acontece nessa emoção, no sentimento? Até que ponto é importante, que ele é especial, pense em mim. Até que ponto podemos concluir a relação, que estamos conectados e somos fiéis. É uma personalidade especial, é alguém especial de todas as pessoas do mundo, a qual eu estou com ele numa conexão e não tenho com ninguém mais. É de uma forma recíproca, tal que aqui nós nos tornamos um. E aí tem essa ajuda, esse apoio recíproco, entendimento, o tempo todo mostrando ao outro até que ponto eu me satisfaço pelo fato de me anular e faço renúncias para dar mais lugar, espaço ao outro, e assim vamos avançando. Aqui, o tempo todo é o trabalho sobre o meu ego, mas tem um apoio que recebemos um do outro. Nós temos do que falar e temos que aprender um com o outro, mas se fazemos isso com a mente, nós temos que aprender, porque normalmente a pessoa fica envergonhada de trabalhar com a mente ou de mostrar o amor, tem medo. Se eu abro meu coração ou se eu abro a minha alma com todos os sentimentos, ele pode rir de mim. Aqui devemos avançar a um tal estado em que precisamos aprender muito sobre a pessoa, quem é, para que essas coisas sejam naturais, para que não nos envergonhemos da nossa natureza, porque é a natureza. Então, tentamos trabalhar com isso de uma forma adulta, sadia, e entre nós não vai haver falta de entendimento ou coisas que estejam escondidas, ocultas, e bobagens que há entre os casais, orgulho. Inclusive esse casal jovem que seja adulta, madura com relação à vida, porque de verdade, por falta da educação ao amor, nós perdemos muito na vida. E não soubemos como ajeitar, arrumar essas coisas. E se ensinamos os nossos filhos dessa maneira, se não é educação atual, mas educação dos jovens que estão crescendo, então vamos fazer com isso um grande presente. Desse campo em comum, tem um campo que o Senhor chama de campo do amor. O campo do amor é o lugar onde está o consentimento entre ambos, que nós já fizemos esse trabalho entre os dois e cada um sobre si, os dois juntos.
E com isso, nos encontramos em uma situação na qual somos companheiros, até tal ponto onde não há diferenças entre ela e eu. Normalmente as pessoas sentem isso quando adquirem algo em comum, que realmente é em comum, mesmo que hoje se reparta isso muito facilmente. E com relação aos filhos, aos netos, é algo que vem dos dois. Por exemplo, nós tivemos filhos. Tanto para mim ou para ela corresponde. Não podemos dividi-los, não é uma coisa que a gente adquiriu. Os filhos, porque dessa forma é interessante, de forma filosófica, como vem um e um inclui a dois, o filho. Mas ali, dentro dos filhos, nós temos um interesse em comum. E depois também tem essa sensação em comum. E depois o lugar, não importa o que seja, podemos começar a correção, começar novamente, a florescer, desabrochar e a discussão, tudo novamente. Isso é uma solução para um campo em comum, onde cada um de nós no coração tem. Eu tenho esse mesmo tipo de amor, ela também tem. Isso em relação ao terceiro, ou esse campo comum. Digamos, o nosso filho é ao campo em comum, onde está o amor. Mas, de certa forma, é uma terceira pessoa, é um filho que nós estamos com ele. Mas eu estou falando do campo comum que eu tenho no seu coração e você no meu coração, um espaço, um terreno. Então, sentimos como eu sinto no meu coração você sente em seu coração a mim. E temos algum tipo de sensação, entendimento, consenso e um pacto, digamos, um contrato para o futuro. É algo que eu não posso tirar você de lá e também você não pode fazer o mesmo comigo. É algo que está ali selado. Sobre isso não há o que fazer. Nesta emoção nós temos que chegar, chamada amor incondicional ou um pacto, um verdadeiro pacto. E devemos ressaltar isso às vezes nos nossos bate-papo, destacar que isso existe, que este conceito do amor recíproco existe. Rabi diz, e há outras coisas que podem também ser corrigidas. Escutei o que o senhor falou, a Nitsa diz, e que nesse campo comum tem algo que eu entendo e que tem um consenso. Eu senti tudo na minha cabeça, eu entendo, mas no coração o que eu sinto? O Rabi diz, o coração devemos guiá-lo através da mente, porque se estivéssemos em conexão ao falar, então você sentiria que pouco a pouco você desce da mente para o coração. Nós falamos disso e fica teórico e não prático. Na prática, esse casal faz em casa, entre eles, em algum
aqui em algum outro local. O senhor descreveu um processo que devemos passar, um desenvolvimento. Sim, porque a pessoa não conhece seus sentimentos. Você é psicóloga e entende até que ponto a pessoa não se conhece. Porque Desculpa, porque vêm os casais vêm, os casais vão, porque eles não se ajeitam, eles não se entendem, não se entendem nenhum ao outro e nem a si mesmo. Vocês explicam, façam isso, aquilo, outro. Você dá uma espécie de programa de trabalho através do pensamento e ações, talvez fazer algo juntos, dormir de uma maneira diferente do que separados ou irem passear juntos, como através de ações e de um trabalho com a mente. Você desce todas essas coisas do coração. O Warren diz, eu quero perguntar, eu entendo que vocês se entendem um ao outro, mas eu estou um pouco perdido aqui. Antes o senhor falou uma frase que eu anotei, e o que eu tenho no coração, o que eu tenho no coração dela é um espaço, e ela no meu coração um espaço. Sim, o Ravi diz, se estamos no caminho, nós teremos 3 zonas, 3 espaços. Nós temos um lugar comum no qual estamos no amor, num segundo que estamos em entendimento e esclarecimentos, e queremos o lugar do livre-arbítrio, e também queremos aproximá-lo e preenchê-lo com amor, e tem um outro lugar que agora a gente não fala. Ela tem a sua forma de ver, eu tenho a minha, ela pensa em algo que eu não penso, há coisas assim. Somos pessoas que cada um de nós é um tipo de estrutura ou sistema complexo, mas eu normalmente divido isso em 3 partes, apesar que é possível dividi-lo mais. Mas digamos 3. Então, Warren diz, eu me impressionei dessa aula, porque o senhor falou que nesse espaço eu tenho o meu coração e ela tem o meu coração. Como eu a sinto no meu coração, assim ela sente. Sobre isso não há discussão. Esse é o primeiro amor, é o básico. Porque sem isso não começamos. Se não temos isso, somos como um rei dali e uma rainha daqui se casaram e um não sabe nada do outro e aos poucos eles começam a se conhecer. Se eles não têm esse ponto de amor em comum, geralmente quando eles se casam, é um jovem com uma moça que tem algo entre eles, pelo menos um ponto de amor. Então, uma pessoa que está casada há vários anos, e eu imagino que estatisticamente estão casados por mais tempo. Então, por que eu me impressionei dessa frase? Porque me lembrou alguns momentos que houve há alguns anos atrás. Então, não estamos numa situação aqui. Um casal que quer fazer uma mudança na vida. Como construir isso novo? Se eu digo, há 15 anos, vocês se lembram como estavam, como vocês se abraçavam e se impressionavam um do outro? Então ela vai te dizer, eu era uma boba e era louca e não sabia o que fazer e era jovem. E você vai dizer talvez a mesma coisa, porque as pessoas não entendem que é algo natural que vem a eles. Os hormônios é completamente físico e de repente tem uma impressão de onde um se impressiona do outro.
dos olhos, das pernas, ok? Ela se impressiona da sua mente, da sua masculinidade, é de acordo com os hormônios, segundo a gente lê. Mas é possível explicar isso no nosso curso, a esse casal feliz, como isso acontece. Sobre isso já existe conhecimento suficiente. É tudo hormônios, está tudo baseado segundo os hábitos, segundo o cheiro, padrões de todo tipo. Se são padrões artificiais, eles podem mudar. Se eles correspondem ao meu corpo e eu estou habituado a isso, como a minha mãe, porque assim eu cresci, é algo mais estável, e se é de acordo com a natureza, esse tipo de coisas que talvez estejam ocultas e que trabalha de forma inconsciente em mim, talvez é mais forte. Vamos falar sobre isso, mas isso está relacionado com a psicologia do subconsciente, digamos. Mas, ok, você era boba e ele também era um bobo. Isso às vezes foi sem a mente. Agora a gente quer agregar mente a todas essas coisas e despertar isso a partir do amor. E é apenas pela mente. Que essa mesma sensação em comum que eles tiveram quando eles andavam de mãos dadas e passeavam, eles não podiam se separar, e assim durante horas e horas, e algo ardia entre vocês, e se via como um casal de bobos sorrindo. Está claro, certo? Então, essa mesma sensação interna, porque não tem agora até que ponto dá para adoçar a vida e dar um sabor, um sentido. E também nisso, aos seus filhos e a todo o ambiente uma sensação boa e quente. Eu também não vou falar, mas de acordo com os estudos, isso agrega também na saúde, em todos os níveis. Por isso a gente se direciona a mente. E o senhor vai me conduzir. Se eu entendi, o senhor vai me ensinar o que eu tenho que fazer, qual o processo mental que eu tenho que fazer para despertar em mim essa sensação de amor e chegar a esse estado no qual eu senti que ela tem espaço em mim e vice-versa, assim como o senhor descreveu. Nós agora queremos estar um de acordo com o outro. Cada um vai estar agora de acordo com o outro. Primeiro, até que ponto ela exige de mim e o quanto posso exigir dela. Vejamos até que ponto podemos renunciar da comodidade de cada um do seu lado, em palavras, numa organização do dia, em todo tipo de coisas que eu farei para que ela se sinta bem e que ela faça o mesmo para mim. E vamos mostrar isso um ao outro como um bom exemplo, tá bom? Isso é um ponto. O segundo, eu preciso falar com ela e me relacionar com ela e ela comigo como as melhores pessoas, as mais importantes e as mais inteligentes do mundo. O que quer dizer o Warren diz? Não ter medo e nem economizar em dizer você é bonita, você é especial e é ela para você. Buscar esse tipo de palavras. Você constrói um dicionário especial com 20 palavras. Você vai ver até que ponto é difícil e usa o máximo possível. O hábito se transforma numa segunda natureza, você vai começar a ver isso nela.
Não entendi, o Warren diz. Claro, ninguém te exige sentimento. Sentimento é possível exigir. Você começa a se relacionar com ela. Não entendi. O Ravi diz, imagina uma rainha bela, cada um com o seu gosto. Imagina a mais inteligente, ou a melhor dona de casa, ou a melhor mãe, ou essa mulher, ou a mais sexy. Relacione-se com ela assim, dessa maneira. Você me olha como se eu não entendesse o que eu disse. Relacione-se assim. Orem. Quando o senhor falou, eu tentei imaginar isso e sentir. Desculpem. Quando o senhor falou, me relacione assim com ela, de repente eu abri os olhos e eu vi o senhor. Você me viu, diz o Rav. E o senhor escreveu algo perfeito, descreveu algo perfeito. Ela é assim, assado, e você vai ver isso nela, eu estou seguro. Porque se você se relaciona com ela, assim, você vai ver. Os olhos eu abro e vejo a minha senhora. Então, assim, você tem que se relacionar com ela, que ela é melhor, o mais bom, o mais perfeito em todos os aspectos. Começa a se relacionar assim com ela. Eu me relaciono com ela como amigo do grupo, o maior, o mais inteligente, o que está em adesão com o Criador, e não há ninguém além dele. Se eu me conecto com ele, seguro que eu vou me conectar com o Criador. É o mesmo método. Vamos ver o que eu entendi até agora. Eu necessito primeiro. A primeira parte eu entendi. Estamos no ponto 2. Eu tenho que imaginar a mulher perfeita em todos os aspectos e passar por cada parte da nossa vida. Ela é o mais máximo. É um processo que eu faço comigo, dentro de mim, é interno, sim, mas você deve mostrar. Eu ainda não tenho que mostrar. Primeiro tem que fazer isso interiormente. Se eu entendi corretamente, eu construo dentro de mim a maior quantidade de detalhes. Você deve construir um campo. Ok. Em todas as coisas da vida. Ok. Digamos que eu imagino que isso não é tão difícil, porque o senhor falou. Imagine-se. Cada um pode imaginar qual é o problema, o momento. Então você chega. Que cabelos você tem? É um trabalho. Você trabalha reprogramando-se e reprogramando a relação de vocês. Então me leva acima da realidade. A realidade não existe. Fora da vida de vocês, você olha o seu parceiro, você não vê, você está acostumado, tanto que você vê meio de lado, mas eles não se olham, eles se olham um pouquinho internamente, não se veem. Talvez para os homens é um pouco mais difícil, porque eles são mais superficiais, mas a mulher vê o homem um pouco mais internamente e para ela é mais fácil. O que eu posso fazer se eu sou homem? Então você precisa de mais correção. Talvez eu estou atrasado na aula, mas é essa situação. Até o assunto de imaginar eu entendi. Eu tenho um desenho enriquecido dessa mulher perfeita e gostaria de estar com ela. Sim, com verdade, ela está. Não, ela. Agora, eu tenho uma imagem assim. Eu vivo nessa imaginação. Então, agora,
O Rav diz, você está na relação com ela, sim, eu não sei como chamar, uma imaginação direcionada. Você quer vê-la assim. Ok. O Warren diz, ok, eu tenho essa imagem, eu ainda não abro os olhos, eu me aproximo em sua direção, ela não existe. Nietzsche desapareceu, eu não a vejo. Eu visto essa imagem do que eu desenhei, e agora o que? Você coloca essa imagem que você imaginou nela. De agora em diante ela é assim. Perdão. Às vezes eu sou na minha imagem, imaginei uma mulher que fisicamente é diferente. Eu imaginei ela loira. O que eu faço agora? Eu mando ela para o cabeleireiro? Ok. O Rav diz, você tem que ver nela todas as coisas perfeitas. Tudo que tem nela, mas de forma perfeita. Apenas de forma perfeita. Como é minha esposa, o que há nela é o melhor. O Warren diz, eu não entendi. Nós, apesar, como dizer, não há palavras, apesar que eu pudesse imaginar se fosse uma imagem completamente desconectada da vida, algo diferente, mas novamente eu te falo, é um trabalho com a mente. Eu vou e me relaciono com ela como a melhor, a mais inteligente, a mais bonita, a perfeita. Assim eu me relaciono com ela. Você imagina uma mulher loira? Então relacione-se com ela como se ela fosse loira. Ela tem toda a formosura do mundo e todas as coisas boas do mundo. Você tem que fazer isso dessa maneira. Você tem que elevá-la ao nível de rainha. Como eu faço isso? Isso através do pensamento. Enfrenta isso e assim você vai perseverar nisso. Você tem que insistir. Você começa a partir do ponto que tudo que tem nela é perfeito. Os seus olhos não veem quando você a vê, você quer ver apenas coisas perfeitas, porque o que você não vê é o seu ego que corrompe. Você tem que fazer isso, um momento. Me perdi, o Warren diz. Eu entendi que o senhor... Não. Da minha parte, o senhor falou se relacione com ela como... Eu não disse que você desenhasse uma loira com pernas de 2 metros. E não se trata disso. Imagine-se assim. Não é a cor, não é a altura, são os valores que você imagina algo, então esses valores você tem que colar nela, grudar nela. Aqui não são parâmetros físicos ou fisiológicos, mas a sua relação para com essa imagem tem que ser passado para ela. Você pode explicar isso? Eu tento entender, a Nietzsche diz, como fazer, como causamos. Tudo é uma imaginação guiada. Aqui não tem nenhum problema. A pessoa pode se reprogramar ao invés de um gato ver um cavalo. Tudo é ilusão. Tudo é através do trabalho interno. Realmente não tem nenhum problema.
Começa a fazer isso em casa e você vai ver que é possível você encontrar palavras para isso. Eu não trabalho com palavras para ter um dicionário enriquecido com relação a isso. Em conhecimento, entendimento, ao ensinar um ao outro, qual é o ganho de ensinar. Eu a vejo com 90 quilos e baixinha, e às vezes critica e tem um comportamento assim, e não é tudo tão organizado como eu gostaria, mas eu recebo a sua relação a todas as coisas como se fosse excelente, ideal. Isso é o que eu faço. Isso é que se chama renunciar. E começamos desta maneira, consciente, de uma forma recíproca, a renunciar e relacionamos-nos um com o outro. Você, por vários dias com esse exercício, uma semana, por exemplo, de repente você vai descobrir que tudo mudou, que de verdade você a vê assim, que você o vê dessa maneira, e nesse campo em comum que vocês formam, vem o amor. É possível dar um exemplo? Como realizar isso? Digamos, outro campo, não um formato do corpo ou as coisas fisiológicas. Digamos que eu entre em casa e a casa está completamente bagunçada e ela está na cama olhando futebol. Não. Além disso, digamos que pela minha natureza eu sou muito exigente. Eu preciso que tudo esteja organizado. Eu entro em casa um dia atrás do outro, um ano atrás do outro, a casa é um desastre. Eu quero fazer esse exercício que o Senhor nos deu. Eu entro, abro a porta e agora começa esse trabalho interno. Então, talvez convém que eu me prepare antes de entrar em casa. Ok, eu me preparo. Falemos apenas desse ponto para que eu entenda. Eu sei, quando eu abrir a porta, a casa vai estar desorganizada. Então, eu digo, qual é o seu sonho? Que você tenha uma esposa organizada e a casa também? Você tem que ver isso. Assim você se relaciona com ela, como se ela fosse organizada, formosa, a melhor, e que faz tudo 100%. Você se relaciona com ela. Você não muda a realidade agora. Você depois vai ver a realidade diferente, mas você se relaciona assim como se ela fosse loira, a melhor em cada coisa. Que a casa está organizada, está todo mundo todos te esperam na mesa, entende? Uma macarronada, mais um steak, ou que você goste de comer, pega isso assim. Você se relaciona assim com ela. Orem, ok, entendi. O fato de que a casa esteja bagunçada, você não olha que a casa está bagunçada. Eu faço um jogo, eu jogo comigo, e digamos que eu agora entro em casa e a casa estivesse organizada do jeito que eu casei, que eu não vi até agora. Eu imagino. Nunca. Então, digamos,
que se isso acontecesse, quão feliz eu estaria. E essa alegria, eu tiro o óculos para não olhar a casa. Não, 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 não. Você assim se relaciona com ela sem tirar os óculos. Eu não entendo você. Mas a casa está desorganizada, não importa. Você se relaciona como se não tivesse desorganizada, sem tirar os óculos. Ah, é que a minha percepção... O que eu faço? Mas a casa está bagunçada. Eu jogo como se estivesse organizada. Como se estivesse organizada, sim. Diante dos seus olhos já está organizada. Eu recebo isso assim. Diante dos meus olhos está organizada. Diante dos seus olhos está organizado, ok, eu aceito. Aos olhos dela está organizado, ok, eu aceito isso. Inclusive, se aos olhos dela não está, não importa. Talvez eu chego. Não importa, o Ravi diz, eu busco razões porque sim, porque não. Então o que eu busco? Eu busco ver coisas que as coisas estão perfeitas. Ela e tudo que depende dela. Eu não sei como dizer. A melhor mãe para os meus filhos, a melhor dona de casa, a melhor cozinheira, a mais limpa, minha parceira, nas relações íntimas a melhor, tudo de bom. Como se fosse, diz o Ori. Assim eu a recebo, ponto. Eu trabalho sobre mim e assim eu a recebo. O quê? É um trabalho. O amor chegará a vocês pelo fato de que um mostra ao outro até que ponto vocês aceitam um outro com todas as coisas negativas que ele possa ter e com todos os problemas. Eu amo. É igual eu amar o meu bebê. Como meu filho, que é o mais bonito do mundo. É impossível ver que nariz, que orelhas, mas como a mãe o olha. Assim é, porque é dela. Se eu me esforço nisso, você verá que é assim, Warren diz. O amor em vocês, nesse campo comum, quando vocês olham para o outro, esse amor vai crescer e vocês vão ver que não precisam nada fora disso. Inclusive, se há todo tipo de problemas e falta e insatisfação de um com o outro, somente entre vocês vai dar uma maior possibilidade de chegar a entendimento, a renúncia ao amor. Isso é chamado, sobre todas as transgressões, o amor cobre. Ela não pode crescer, mas apenas sobre essas transgressões, e exatamente sobre isso se dá o amor. E se eu fico nessas transgressões, realmente eu não a vejo. Então, o que temos que fazer é aprender a natureza da pessoa e como receber a vida corretamente de uma forma objetiva, não dependente de todo tipo de desejos, pensamentos, anseios, mas assim, nós construímos o mundo na nossa relação.
tem que praticar muito, a Nitsa diz, sim, muita prática, porque de alguma forma há uma diferença no que a gente quer e o que tem. Eu quero algo, mas eu vejo algo diferente. Então, essa diferença me causa decepção e frustração. E, na verdade, o que o Senhor nos diz é: vivam o que você queira, como se já existisse aqui. É encontrar. Mas esse lugar é que, de repente, a gente vê que não, nós nos apoiamos e desenvolvemos. Vamos ter que continuar na próxima palestra, ok? Obrigado, Rav Lightman, obrigado a vocês, obrigado, Nitsa, obrigado a vocês que estiverem conosco e temos o que pensar. Muita sorte, até a próxima vez.